O Wei, o que norteia o taoísmo, é uma filosofia de vida que os religiosos tinham como deixar que o tempo tome conta das coisas. A gente sabe que muitas coisas não estão sobre a nossa resolução, sobre nosso alcance, e isso automaticamente acaba nos frustrando e a gente não sabe lidar. E a maioria dos problemas emocionais surgem por conta disso. A gente sabe que hoje a maioria das pessoas não sabe enfrentar os seus problemas, e eu posso usar como exemplo um relacionamento, o término de um relacionamento. Uma pessoa, após o término de um relacionamento, a pessoa ela fica triste, ela fica emotiva e ela perde o chão, porque ela achava que aquela outra pessoa era dela, que ali existia, digamos que uma propriedade, e não. O Wei é o fato de entender que as coisas acabam, que as coisas têm fim. Eu não quero dizer que os relacionamentos têm que terminar e que as coisas têm que acabar, mas simplesmente que tudo um dia vai ter fim. O Wei, a claridade aqui está pro outro lado. O Wei é uma habilidade muito demorada para se conquistar. Às vezes a gente acha que pode resolver os problemas do dia para a noite, mas como esse que eu citei do relacionamento ou uma perda de um ente querido, às vezes a gente não tem como controlar isso. Então simplesmente a gente deve aceitar, continuar e entender que tudo um dia vai ter fim, que tudo um dia acaba, que o tempo é crucial. O tempo, ele destrói com tudo, né? Eu não falo isso de uma forma tão ruim, mas eu falo que se eu viver a minha vida inteira completa, no final das contas, quem vai destruir comigo vai ser o tempo, pois o meu corpo, pois essa pessoa, ela tem um tempo, ela tem um período de vida natural. E o Wei é uma forma de expressar isso, é uma forma de controlar esses sentimentos e tentar ter uma vida mais leve e não quebrar tanto a cabeça com problemas que a gente não tem como resolver. Nem sempre a gente consegue ter esse autocontrole, nem sempre a gente consegue ter essa percepção. Às vezes é automático, às vezes é o subconsciente. E nos tempos passados, as pessoas tinham o costume de tentar burlar ordens naturais, regras da natureza que a gente não tem domínio. E isso não dava muito certo, isso frustrava as pessoas. Então a gente, entendendo que nem tudo está sob nosso controle, acabamos que não nos frustrando, não entrando em depressão, que é um dos maiores motivos da depressão, são problemas que a gente não consegue resolver, sejam eles financeiros, sejam eles de saúde, são coisas que não estão sob nosso controle, não que a gente não tenha que se capacitar para tentar resolver eles, a gente tem, é uma ordem natural, tudo tem um tempo para ser resolvido, mas se a gente tenta acelerar o processo, a gente acaba se prejudicando e esse processo ele é muito doloroso. O Wei é a forma mais limpa que eu tenho para expressar o autocontrole sobre as barreiras que a gente enfrenta na vida e que às vezes acabam destruindo o nosso emocional, com o nosso psicológico. E trazendo isso para um cenário mais atual, a gente consegue observar que muitas coisas, tanto no trabalho quanto na família, no dia a dia, estão fora de nosso alcance num curto prazo, e a gente entende que o tempo é a solução para conseguir concluir ou resolver aquele problema e assim prosseguir. O ser humano, como um todo, é muito sensível, é muito frágil. A nossa mente é um sistema muito abalável, é um sistema muito fraco, e algumas coisas tão simples, lógicas, acabam nos afetando e acabam tirando a nossa paz, acabam tirando a nossa tranquilidade, quando a gente deveria simplesmente deixar de lado, esquecer, fechar aquela porta dentro da cabeça que separa a racionalidade, separa algumas coisas que fazem a gente ficar raciocinando sobre uma resolução. Uma coisa muito impactante na nossa vida é quando a gente acaba sofrendo alguma perda, uma perda muito grande
de um ente querido, de um amigo. E isso é meio difícil de lidar, isso é meio difícil de conseguir aceitar. Mas a gente tem que entender que na vida sempre vão existir perdas grandes, e grandes mesmo, coisas que a gente não tem como controlar. Mesmo que a gente tivesse feito tudo ao contrário, tudo o oposto para que aquilo não acontecesse, não estaria no nosso controle e o resultado seria o mesmo. Então a gente tem que aceitar, e com isso a gente consegue ter uma vida mais leve, a gente consegue entender e não se apegar tanto às coisas, tanto às pessoas, de uma forma que a gente, de achar que elas fazem parte da gente, que elas são parte da gente, que elas são nossa propriedade e que a gente está livre de perdê-las. Como qualquer outra coisa na vida, tanto a nossa vida, né, como a nossa vida, a gente está propício a perdê-la em qualquer momento. Nesse exato momento pode acontecer alguma coisa comigo e esse vídeo não pode chegar nem aí ao ar e a gente não sabe. A gente acha que tem o controle, mas não tem o controle. A gente tem teorias de que existe um destino, de que as coisas podem acontecer, de que as coisas vão acontecer de certa forma, mas a gente não consegue ter controle sobre nada disso, mesmo que mudando rotinas, mesmo que mudando algumas de nossas atitudes. Tem coisas que realmente vão acontecer. Para conseguir dominar o Whey é a prática de não querer resolver os problemas do mundo. É a prática de não querer resolver os problemas de todo mundo. Às vezes a gente tenta resolver os problemas dos outros, a gente tenta aconselhar, ajudar, e isso acaba nos estressando, isso acaba afetando a gente, porque a gente não tem controle sobre aquilo. Mesmo que a pessoa nos dê ouvido, que a pessoa diga que está ouvindo nossos conselhos, isso não quer dizer que de fato lá na frente tudo que foi falado ali ela vai executar, ela vai seguir. São problemas. Eu não falo que a gente deve parar, não resolver nossos problemas, deixar tudo do modo que está e relaxar sobre a nossa vida, não. Então a gente deve ser mais leve, mais calmo, mais paciente. Da mesma forma que as coisas, os problemas surgem, eles vão embora, e às vezes na mesma velocidade. E a gente deve ter paciência para que isso aconteça. E eu falo para todos os tipos de problemas. Se são problemas financeiros, a gente deve se capacitar para conseguir concluir. Se são problemas psicológicos, a gente deve refletir para conseguir concluir e resolver. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário com sugestão de novos assuntos. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu fico por aqui.